O que os olhos não vê, o coração não sente. Essa é a notícia ruim. Não tão ruim, mas ruim. Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui um vídeo no canal. Eu queria falar hoje sobre um mito. É o mito de que reações expansivas em fundações de edificações verticais só acontecem em Recife. Isso é muito comum. Quem trabalha com patologia, ou melhor, quem assiste aula de patologia ou palestra de patologia, sempre vai ter alguém querendo mostrar algum case sobre reação ao álcool agregado ou sobre etrigita tardia. E eles mostram e falam de casos em Recife. E eles dizem que Recife, capital de Pernambuco, é um local onde se tem muito esse tipo de problema e que no resto do Brasil não tem esse tipo de problema ou não teria com tanta intensidade ou uma diferença de intensidade muito relevante. Pessoal, isso é um mito, tá? Isso é um mito. Esses problemas acontecem em fundações porque, via de regra, estão ligados a grandes massivos de concreto. E as razões pelas quais eles acontecem no Brasil todo. Etrigita tardia, por exemplo, tem a ver com alta temperatura. A temperatura média de Recife é 30 graus, mais uma reação exotérmica da hidratação do cimento de 35, você chega aos 65 graus necessários a causar etrigita tardia. Você chega em Porto Alegre em janeiro, 42 graus. Rio de Janeiro, na sombra, em janeiro, 45 graus. Então, não é lógico admitir que só tenha em Recife esse problema. Essa é a notícia ruim. Reação ao álcool agregado tem em Recife porque tem umidade no solo. Todo lugar tem umidade no solo. Porque em Pernambuco tem agregado reativo. Todo lugar do Brasil, pesquisas comprovam isso, tem agregado reativo. Essa é a notícia ruim. Não tão ruim, mas ruim. Não tão ruim, mas ruim. Qual é a notícia boa? Esses problemas, eles via de regra não são graves. Com raríssimas exceções, você encontra problemas ligados a essas reações expansivas de alguma gravidade, que requer alguma intervenção imediata, tá? Essa é a notícia boa. E por que Recife tem essa fama? Por um motivo muito simples. O que os olhos não vê, o coração não sente. A legislação de Recife informa que numa inspeção predial você deve escavar a fundação por amostragem. Um grupo de engenheiros de Recife elaborou para a ABES, Associação Brasileira de Engenharia e Consultoria Estrutural, para todo o Brasil, mas o grupo de engenheiros era de Recife, por conta da queda do Areia Branca em 2004, que foi diagnosticado com problema na fundação. Esse grupo de engenheiros elaborou em 2005 um guia de inspeção predial, checklist de inspeção predial, e nele fala olhar a fundação por amostragem. Então, em Recife, existe a cultura de fazer inspeção por amostragem em fundações. Só a RT de minha responsabilidade técnica já temos mais de 700 escavações preventivas. O que eu chamo de escavação preventiva? Escavação onde não existia sinal na superestrutura. Infelizmente, dessas 700, mais de 200 tinham fissuras, sinais de reações expansivas. E se não tivesse sido feito essas 700 ou mais um pouco de escavação, não se teria encontrado e não entraria para as estatísticas essas fundações de Recife. Ou seja, o que os olhos não vê, o coração não sente. Notícia ruim. Tem no Brasil todo. Fato que tem. Eu tenho dito isso a alunos, um aluno de Brasília, quando eu falei isso, ele disse: professor, eu estou fazendo uma inspeção aqui em Brasília, eu tenho que cavar a fundação? Eu digo: não, tem que cavar a fundação não. Eu só te recomendo não se responsabilizar por ela se você não olhar. Deixa claro que não olhou. Ele falou isso para o cliente dele resolveu cavar e ele me mandou um e-mail dias depois, mostrou o bloco todo fissurado, depois disse que retirou e mandou para o laboratório e comprovou a existência de reação ao álcool agregado e de etrigita tardia em Brasília, que em tese é um solo mais seco do que Recife. Então, notícia ruim, tem no Brasil todo, tá? É só uma questão de procurar ou não procurar. Notícia boa, via de regra não é grave, mas às vezes é grave. Então eu recomendo que você inspecione e que você olhe. Grande abraço, pessoal.
mande sua dúvida @engenhariaecondomínio.com.br. Estamos aguardando você, inclusive a sua sugestão de pauta. Abraço!